Nilo Odália. 5. As formas do mesmo. Ensaio sobre o pensamento historiográfico, de Van Hagen e Oliveira Viana. 4. O homem branco brasileiro. 1. Um homem ideal e histórico. Dos três elementos que formam a visão de mundo de Van Hagen, o elemento homem é, por sua própria natureza, o mais delicado e o mais sensível a distorções. Em primeiro lugar, não podemos esquecer que, em Van Hagen, o homem é visto menos como uma realidade histórica determinada do que como uma realidade que pretende modificar e construir. Em procedimento dessa natureza, o caminho mais fácil e atraente passa forçosamente pela idealização, o que significa conferir ao homem certos atributos que, quase sempre, pouco ou nenhuma relação efetiva possuem com a realidade histórica. Ele surge mais como a expressão daquilo que num determinado momento se considera o homem ideal. Em segundo, não se pode esquecer que, em Van Hagen, o homem branco brasileiro vai aparecer entrelaçado à nação e ao Estado, de maneira que é nele e por meio dele que essas duas entidades se realizam e se completam. Estreitamente ligado a isso, temos que em Van Hagen o homem só desabrocha em todas as suas qualidades quando submetido a uma comunidade, na qual encontra o amparo e a segurança de permanecer num estado de civilização, sem decair para um estado de barbárie, que seria seu destino, faltassem assistência e a proteção da comunidade. Finalmente, em quarto lugar, temos o problema de que o homem não é apenas um ser cultural, ele também possui uma origem étnica, frequentemente diversificada, que, no caso de Van Hagen, implica a busca de uma unidade idealizada, pela projetada predominância dos grupos raciais tidos e havidos como mais fortes e superiores. Neste último caso, um problema suplementar surge para ser resolvido: o estabelecimento do critério para a aferição da superioridade de uma etnia sobre a outra. Como na história geral do Brasil não existe estritamente uma teoria racial em termos biológicos, que decidisse em favor de uma etnia em detrimento de outras, seu critério é mais simples e o menos sofisticado. De um lado, a civilização, encarnada no homem branco, conquistador e cristão; de outro, a barbárie, indígena ou negra. Disso tudo resulta que o homem branco brasileiro nasce de uma rede de relações ideais e históricas, cuja realização final é ainda expressão da mesma vontade racionalizadora que projeta a nação. Descendente do conquistador branco, o homem branco brasileiro deve manter em si preservados e acarinhados os valores que fizeram daquele o vencedor. A idealização do vencedor é feita pela contínua referência à civilização superior que impôs seus padrões, incluindo-os aí os traços característicos de seu portador, o homem branco, ele mesmo produto de condições históricas e de concepções idealizadoras de seu ser e de sua atuação na história. Termo de uma evolução, o homem branco europeu, ao conquistar uma nova terra, cujos habitantes chafurdam na mais grosseira barbárie, deve encontrar forças na civilização da qual se origina para superar as novas condições históricas em que deverá realizar sua missão de conquistador. Dessa maneira, se é impossível descartar-se a presença incômoda dos naturais da terra, porque eram eles os primitivos donos dela, e se é impossível remediar um erro histórico constituído pela escravidão negra, a solução está em assinalar o emergente homem branco suas raízes históricas, mostrar o que o diferencia e o aproxima do indígena, e o que o distancia do negro. Em qualquer caso, o que se preserva é uma certa concepção europeia do homem que se esbate e se debate no interior de uma nova realidade histórica, na qual o novo homem branco surgirá como que purificado, depois de passar pelas agruras e os infortúnios da miscigenação. Esta é justificada como um rito obrigatório de passagem no qual se eliminam as excrescências do cruzamento espúrio e se retificam os erros históricos. Ao novo homem branco assim nascido deve-se dar-lhe consciência de seu ser, mostrando-lhe de que etnias surgiu, como seu caráter foi forjado, no combate, na conquista e reconquista da terra, no desbravamento dos sertões e florestas. E nesse trajeto histórico, o que se lhe ensina é como deve ser para que se coloque no nível do que é digno da nova nação. Idealização e historização do homem se completam e temos como resultante o homem branco brasileiro, que é, primariamente, uma consciência do que deverá ser. E essa consciência de seu próprio devir, enquanto homem branco, que o caracteriza e determina e traça seu próprio destino. 2. Índios e negros na formação do homem branco brasileiro. Um tema quase obrigatório quando se pretende falar sobre o homem brasileiro ou do racismo de Van Hagen. Desde a publicação da primeira edição da História Geral,
Van Hagen viu-se encurralado sob uma avalanche de críticas, originadas principalmente do tratamento que ele dispensou às minorias étnicas. A acusação de racista, desde então, o persegue como uma sombra incômoda que, em muitos casos, acabou por obnubilar o juízo dos críticos. Tanto quanto o apelativo patriota, pouco operacional, em termos de análise, a utilização do racismo como categoria analítica pouco ou nenhuma significação possui para a compreensão de sua obra. Em primeiro lugar, insistir em chamar alguém de racista é, na maioria dos casos, uma tentativa de deslocar a possível culpa da sociedade e localizá-la estritamente no indivíduo. Ser racista aparece como uma deformação de caráter, subjetiva, ligada exclusivamente ao homem. Neste caso, tal deformação é justificada e explicada com base em sua formação. Não acredito que seja essa a melhor maneira de se tratar do problema do racismo. Em segundo, é preciso que se reconheça que o racismo dificilmente, no que se refere a autores brasileiros, pode sustentar-se isoladamente como uma categoria suficientemente abrangente, de maneira a permitir uma compreensão mais adequada de uma obra, de um pensamento. Creio que, o mais das vezes, a categoria deve ser considerada uma categoria subalterna. Ela pode ser elucidadora quando não arrasta sozinha a responsabilidade de tudo explicar. Não podemos esquecer também que o racismo, quando se manifesta numa obra cultural, não é apenas a expressão de um sentimento individual, mas a representação de um sentimento coletivo, mediada pela presença do escritor. No caso de Van Hagen, especificamente, é necessário compreender-se que se quisermos falar em racismo não o podemos compreender como uma teoria biológica da superioridade de uma raça sobre outras, pois em nenhum momento de sua obra essa argumentação é utilizada. Se existir racismo, ele deve ser compreendido em razão da estrutura significativa formada pela nação, pelo Estado e pelo homem brasileiro. É no interior dessa estrutura significativa que seu racismo, insisto, pode ser compreendido e explicitado. Quando Van Hagen analisa a presença do índio e do negro na história do Brasil, ele o faz em termos de deplorá-la, porque para ele são etnias que se confundem com um baixo nível de civilização e que devem ser assimiladas para que a nova nação branca possa partir do grau de civilização dos povos europeus e não regredir ao estágio de barbárie. Sendo seu objetivo indicar que o único caminho a ser palmilhado pela nação brasileira é em direção ao paradigma europeu, suas análises que diferenciam índios e negros são importantes porque explicitam sua teoria do branqueamento do homem brasileiro e confirmam o ideal de uma sociedade brasileira, branca e europeizada. Nesta ordem de ideias, não basta, como fez Silvio Romero, considerar erros de pretensiosos muito conhecidos as afirmações de que os tupis eram os cários, ou os normandos, ou os fenícios, ou os mongóis, ou os turanos. Apóstrofo. Quando Romero escreve isso, ele está analisando a obra de Teófilo Braga, mas, evidentemente, quem ele tem em vista é Van Hagen, a quem cita como um dos autores em que Teófilo Braga foi beber tais ideias. Em realidade, não importa muito se a hipótese aventada por Van Hagen é correta ou absurda, não tem muito significado tentar ver-se no erro antropológico, etnográfico, de Van Hagen uma insuficiência de ordem científica. O essencial é perceber-se como funciona o ideológico que busca, embora falseado, uma pseudo-fundamentação científica aos desejos da sociedade. Não é destituído de significação o fato de Van Hagen traçar uma nítida diferença de tratamento entre o índio e o negro, em evidente prejuízo do último. Não se trata apenas de valorizar, como de fato o faz, o índio como primitivo proprietário e ocupante da terra. Trata-se de uma valorização que se arraiga principalmente na ideologia que constrói em razão da sociedade branca que almeja e defende. Quando defende a escravidão do índio e condena como um erro histórico a escravidão do negro, não o faz, evidentemente, por uma razão filantrópica, mas sim pelo que ele presume ser um juízo de fato. A presença do indígena nas terras conquistadas é como algo inscrito na ordem das coisas. Isto é, o vencedor, o conquistador tem o direito de exercer sobre o vencido seu poder obtido no campo de batalha. Contudo, essas duas razões acabam por ser justificáveis, também, no nível das etnias, pois ele distingue e marca uma diferença entre a miscigenação de brancos e negros e de brancos e índios. Segundo ele, brancos e índios possuem uma origem étnica comum, enquanto nada existe que una brancos e negros, nenhuma origem comum que possa justificar a fusão das duas raças. Se a fusão é racial,
brancos e negros, deve processar-se. O que vai justificá-la é tão somente a necessidade do branqueamento da população e a obrigação de se reparar o erro histórico da escravidão negra. Nada mais. Van Hagen é sempre lacônico no que tange ao negro, pouco se detendo na análise dos fatores que poderiam individualizá-lo como raça ou como um dos componentes mais importantes de nossa história. Não se preocupa em buscar sua origem étnica, como faz em relação ao índio. Tudo o que tem a dizer da origem do negro aqui provém de nações, onde a liberdade individual não estava assegurada, pelo que os mais fortes vendiam os fracos, os pais os filhos, e os vencedores, com mais razão, os inimigos vencidos. A escravidão assim é quase que justificada pelas condições internas das sociedades africanas, o que equivale a dizer que a escravidão do negro no Brasil substituía simplesmente uma outra, com a diferença bastante significativa de que a realizada no Brasil pelos brancos civilizados tinha como consequência uma melhoria da sorte do negro, visto que poderia usufruir a civilização branca. Contudo, essa melhoria do negro não se processava voluntariamente, nem a escravidão era desejada por alguma ideia filantrópica. Era o simples contato com uma civilização superior que fazia que os negros passando a América, ainda em cativeiro, não só melhoravam de sorte, como se melhoravam socialmente, em contato com gente mais polida, e com a civilização do cristianismo. Assim a raça africana tem na América produzido mais homens prestimosos, e até notáveis, do que no continente donde é oriunda. Em última análise, temos que a escravidão negra não pode ser justificada nem em termos morais, pois nenhuma ideia filantrópica incentiva, nem em termos da simples conquista, pois não há, em relação ao negro, o fenômeno histórico da conquista da terra como ocorreu com o indígena. Ela acaba por ser justificável em termos civilizatórios. Uma sociedade superior, a branca, justifica a existência da escravidão negra porque o negro, por meio de uma misteriosa simbiose social, acaba por ser beneficiado no interior da sociedade que o escraviza. Não existe em Van Hagen um preconceito racial puro e simples. Sua argumentação é muito mais sutil e especiosa. Ele se coloca no nível do confronto de duas civilizações distantes e diferenciadas. Van Hagen jamais coloca as diferenças entre negros, índios e brancos em termos de incompatibilidades raciais, o que redundaria finalmente na impossibilidade da miscigenação. Sendo seu objetivo a eliminação das minorias étnicas, índios e negros, não lhe cabe discriminar entre as raças que são a fonte e origem do homem brasileiro. Contudo, seu raciocínio e seu ideal encaminham-se para um único objetivo, o branqueamento do povo brasileiro. Nesse branqueamento ele vê a consolidação da vitória da civilização superior sobre a barbárie, desde que o homem branco brasileiro não se esqueça de sua origem tripartite. Como a colonização africana, distinta principalmente pela cor, veio para o diante a ter tão grande entrada no Brasil, que se pode considerar hoje como um dos 3 elementos de sua população, julgamos de nosso dever consagrar algumas linhas neste lugar e tratar da origem desta gente, a cujo vigoroso braço deve o Brasil principalmente os trabalhos do fabrico do açúcar, e modernamente os da cultura do café. Mas fazemos votos para que chegue um dia em que as cores de tal modo se combinem que venham a desaparecer totalmente no nosso povo as características da origem africana, e por conseguinte a acusação da procedência de uma geração, cujos troncos no Brasil vieram a ser conduzidos em ferro do continente fronteiro, e sofreram os grilhões da escravidão, embora talvez com mais suavidade do que em nenhum outro país da América, começando pelos Estados Unidos no norte, onde o anátema acompanha não só a condição e a cor como a todas as suas gradações. O trecho é bastante significativo. Define seu ideal de um homem branco brasileiro e inaugura uma linha de pensamento ideológico ainda bastante atuante na nossa maneira de tratar o sistema de relacionamento de raças no interior do Brasil. O ideal do branqueamento da raça é a culminação de um processo de fazer do Brasil uma sociedade branca e europeia, ideal permanente que aqui se revela sob a forma de um confronto de civilização e que vai se matizando diferentemente com o decorrer de nossa história, assumindo ora a forma declarada de um antagonismo de raça, Oliveira Viana, Silvio Romero etc. Ora a forma sutil de uma mestiçagem racial e, principalmente, cultural, Gilberto Freire. São matizos ideológicos de um mesmo objetivo,
a predominância do homem branco e de seus valores. Todos esses matizes que camuflam a verdadeira situação racial no Brasil são já perceptíveis em Van Hagen. Evidentemente, a formulação de Van Hagen tem um caráter incipiente e quase elementar em sua argumentação. Contudo, não se deve esquecer que ele escreve em meados do século passado e muito da pobreza de seu raciocínio decorre do próprio estágio de desenvolvimento das ciências do homem no período. O importante a ser notado é que ele é o primeiro ideólogo a formular concretamente a teoria do branqueamento da população brasileira. O instrumento central para essa política de branqueamento é a miscigenação biológica. Os que o seguirem terão um arsenal mais rico e amplo de argumentos pseudocientíficos para a defesa do branqueamento e procurarão ultrapassar as fronteiras do biológico, por meio da ampliação da miscigenação que passa a ser também um fato cultural. O traço curioso em Van Hagen é que sua argumentação tende a ser apresentada como resultado prático do bom senso, ou seja, sua argumentação não procura camuflar o confronto de civilizações diferentes nem ocultar que o homem branco brasileiro é fruto das três etnias. Esse bom senso racionalista visa, como suas próprias palavras indicam, evitar que no Brasil se reproduzam as situações de conflito existentes nos Estados Unidos da América. As gradações de sangue devem ser esquecidas e superadas, pois só assim será possível constituir-se o homem brasileiro e reparar o erro histórico da escravidão negra. A miscigenação passa a ser entendida como a ponte que liga a anarquia racial do período colonial ao homem branco brasileiro, estágio final que representa menos o fato biológico, a fusão racial, do que a predominância de uma civilização e de uma cultura. Embora seja diferente o tratamento que Van Hagen dispensa ao índio, o resultado final é o mesmo. Contudo, é na análise do indígena que se confirma com maior nitidez a preocupação fundamental de Van Hagen, isto é, a europeização da sociedade e do homem branco brasileiro. A escravidão negra, segundo nosso autor, foi uma incúria e um mal necessário, nascidos da má organização do trabalho, que poderia ter sido evitada se a escravidão tivesse se restringido ao silvícola e se obedecesse aos costumes da terra em tudo o que respeitava ao trabalho. Os engenhos de açúcar necessitavam, é verdade, árduo trabalho e muitos braços, mas talvez teria havido modo de se não dar, apesar disso tanta latitude à introdução dos africanos, ou de se haver aberto mão da cultura da cana. Parece que, logo a princípio, no Brasil, onde a natureza é tão fecunda que permite conseguir talvez resultados iguais aos de outros países com metade do trabalho, ninguém se lembrou de que bastava que os colonos ou os índios trabalhassem nas lavouras desde as 5 até as 8 ou 9 da manhã, e desde as 4 ou 5 até as 6:30 da tarde, descansando assim, ou empregando-se em casa, durante as 7 horas mais calmosas do dia. E isto, apesar de que, segundo hoje sabemos, era esta, entre os próprios índios, a prática geral, antes da chegada dos europeus. Acrescente-se também que a escravidão indígena, como já vimos, decorria naturalmente do direito do vencedor de dispor do vencido, de maneira que se os brancos vencedores se ativessem apenas ao cativeiro do indígena estariam tão somente obedecendo aos ditames de um direito natural. Porém, o aspecto mais importante na sua condenação da escravidão negra e em sua defesa da escravidão indígena está no fato de que reconhece no indígena uma origem étnica que o aproxima do branco. Esse é o elemento central de sua exposição. Ao contrário do que faz com os negros, Van Hagen dedica uma parte relativamente grande de sua história geral do Brasil para a descrição e análise da sociedade indígena. A ela são dedicadas as seções 8ª, 9ª e 10ª da primeira edição que, a partir da segunda edição, são remanejadas e se transformam nas seções 2ª, 3ª e 4ª. Nessas seções, Van Hagen traça um longo panorama etnográfico da vida indígena, visando descrever e compreender a organização social dos indígenas, seus costumes, tradições, línguas, ideais religiosos e, de maneira especial, suas origens. Sua preocupação, desde o início, e atribuir ao indígena e à sua sociedade um estatuto e uma importância que não conferem nem à sociedade negra, nem ao homem negro. Suas análises a respeito do indígena são relativamente minuciosas e sua preocupação fundamental é a comparação, ou em seus termos, a analogia. Ele busca na vida indígena indícios de sua origem em outras civilizações, que sintomaticamente se localizam na bacia mediterrânea. As comparações não são apenas curiosas, muito pelo contrário, são extremamente instrutivas,
mesmo quando a pertinência ou a impertinência científicas delas deixam muito a desejar. Aliás, diga-se que o que menos interessa nelas é o seu cunho científico, o que nelas predomina, e o que a nós interessa diretamente são os apriorismos ideológicos numa obra de alta pretensão científica. Tais apriorismos são, de fato, os verdadeiros sustentadores da demonstração, de maneira que neles é que podemos buscar a fundamentação última da ideologia do branqueamento que permeia toda a obra de Van Hagen. Estão indelevelmente marcados pela necessidade de buscar-se uma origem nobre, branca, aos indígenas brasileiros. O procedimento é relativamente simples. Encontrar nos costumes indígenas a presença de sobrevivências de costumes de povos europeus. Era o ódio excessivo contra os inimigos o principal estímulo que os conduzia até a antropofagia, facto que, segundo alguns historiadores, se dava igualmente no velho continente, entre os citas, dos quais pareciam proceder, ou então em atitudes que se justificam por razões inconscientes de um passado remoto, quase esquecido e que se reaviva pela ação praticada. A vingança, ainda além dos umbrais da eternidade, se por um lado não prova bons dotes de coração, descobre que estes povos ou antes, seus antepassados, tinham ideias superiores às do instinto brutal dos gozos puramente positivos do presente. Estas ideias se justificavam melhor pelo respeito escrupuloso que todos guardavam às sepulturas dos seus, nem que do velho continente tivessem recebido, conforme parece confirmar-se por tantas outras induções que em outro escrito apresentamos, as crenças das penas que sofriam no haver nas almas dos desgraçados que não haviam tido quem na terra lhes sepultasse os corpos. O mesmo uso dos banquetes antropófagos talvez tivesse, em quem os inventou, origem na crença de que a vingança do inimigo passaria além desta vida, impedindo-os e por essa forma que o cadáver tivesse jamais enterro, ou na dança ou nos instrumentos de que se utilizavam. Nesta dança só não tinham parte as crianças e os velhos, que ficavam sentados para batucarem o tambor, que também era oblongo, como dos antigos egípcios. E o buzim ou tapu, instrumento de que também havia feito uso a antiga Europa, sendo até na fábula o símbolo dos tritões, ou mesmo nos hábitos de vangloria pela morte do inimigo. O sacrificador tinha o direito de lavrar no corpo, com riscos indeléveis, a memória deste feito. Era este evidentemente outro uso do paganismo do antigo continente. Moisés o proibiu de parte do Senhor no Levítico, capítulo 19, volume 28, com estas palavras: não fareis por algum morto incisões em vossa carne, nem figuras nem signo indeléveis. Ou ainda, quando busca nas comparações linguísticas a procedência dos primitivos, ou melhor, dos conquistadores destas terras, no Egito. As pequenas canoinhas ubás, nome que se encontrava no egípcio, sob a forma de baziuar. E finalmente certa semelhança entre o tupi e o egípcio antigo, não só nas formas gramaticais, como especialmente em um grande número de palavras, às vezes idênticas, e significando objetos de uma natureza primitiva e não susceptíveis de sofrer a concorrência de sinônimos tais como os com que designavam o sol, o fogo, a terra, o campo, a argila, o ouro. Nas Antilhas, a água, o milho, o cão, a formiga, a árvore, a folha, o espinho, a flecha e outros, fazem-nos crer que eram de raça aparentada com os egípcios os ascendentes dos nossos tupis. Essa demonstração feita de proximidades e contiguidades culmina, como num silogismo rigoroso, na conclusão final, a saber, a origem de nossos indígenas se encontra no velho continente. Por estas analogias e porventura outras que novos estudos farão aparecer em maior números, inclinamo-nos a concluir que, em todo caso, os tupis descenderiam de um povo do antigo continente aparentado com os antigos egípcios. Que os cários não eram gregos, sabemo-lo por um verso da Ilíada, dando à língua um epíteto de bárbara, o que é confirmado pelo testemunho de Estrabo quando assegura que os mesmos cários haviam introduzido na própria língua muitos vocábulos gregos, sendo admirável que também alguns se diria terem passado ao tupi, onde parecem proceder do grego as palavras catu, bom, punhã, mulher, oca, habitação. De origem grega aparecem também os areitos, ou cantos heróicos dos caribas, e cudinos de ofício análogo aos dos cretenses,
a cujo serviço haviam estado algum dia os cários. Esta relativamente longa série de citações de Van Hagen poderia ser bastante ampliada. Contudo, ela nos parece suficientemente convincente para demonstrar que, primeiro, o elemento indígena não é colocado no mesmo nível do elemento negro, enquanto este é uma aberração e o fruto de um erro histórico. O indígena, ao contrário, é uma presença obrigatória que não se pode elidir. Ele representa, por suas origens supostas e pelo que transmite ao branco de conhecimentos da terra, uma componente histórico importante na formação da nacionalidade. Segundo, suas observações críticas em relação ao indígena não consubstanciam uma discriminação racial, pura e simples. Elas traem, tanto quanto ao negro, uma postura de ordem para fazermos, porém, melhor ideia da mudança ocasionada pelo influxo do cristianismo e da civilização. Procuraremos dar uma notícia mais especificada da situação em que foram encontradas as gentes que habitavam o Brasil, isto é, uma ideia de seu estado. Não podemos dizer de civilização, mas de barbárie e de atraso. De tais povos na infância não há história, há só etnografia. A infância da humanidade na ordem moral, como a do indivíduo na ordem física, é sempre acompanhada de pequenez e de miséria. E sirva esta prevenção para qualquer leitor estrangeiro que por si, ou pela infância de sua nação, pense de ensoberbecer, ao ler as poucas lisonjeiras páginas que vão seguir-se, e complementa a sua ideia mais adiante, nem nos humilhe essa triste condição dos habitantes desta terra, noutras eras, com pouca diferença seria a mesma das terras da Europa hoje tão florescentes, quando os fenícios, os gregos, e mais que todos, os romanos desincutiram a sua civilização, que com a língua levaram a Lusitânia, e que mais tarde, auxiliada na indústria pela ilustração arábica e, nos costumes, pelas branduras do cristianismo, foi trazida a este abençoado país. Quando a imprensa publicava os monumentos da civilização grega e romana, quando a Europa se debatia por interesse agora indagar como a pele parece preta, como o cabelo se apresenta em forma de carapinha, o que aliás não é sintoma infalível das raças pretas, nem qual seja a teoria dos ângulos faciais, tudo que deve ainda ser submetido a novas observações para dar resultados seguros e simples, capazes de serem aproveitados em uma história civil e Biden. Página 263. Interpretar muitos costumes absurdos, e quase incríveis, descritos por Heródoto, Strabo, Tácito e César. O estudo e a civilização da América, nessa época, deu aos comentadores luz, aos leitores fé. O homem aprende humilhando-se a entender melhor o que dos bárbaros germanos nos contam os romanos, o que das Saturnais da primitiva Itália nos revelam os gregos. Os tempos heróicos da Europa e da Ásia passaram-se naturalmente em meio de cenas análogas às que acabamos de descrever, tão degradantes, que um chefe da igreja, Paulo III, julgou necessária uma bula para obrigar os cristãos a crer que os aborígenes eram, como os demais homens, descendentes do pai Adão. Como fica claramente evidente, a preocupação constante do historiador é encontrar, no velho mundo, símiles cuja função não é a de simplesmente explicar, como paradigmas, costumes, tradições ou comportamentos dos indígenas brasileiros. Sua preocupação endereça-se para objetivos diferentes. Seus exemplos justificam e traçam a linha de união entre indígenas e brancos, de maneira que entre ambos se estabelece um forte vínculo como se fossem dois momentos de uma cadeia evolutiva. O que os distingue e separa é o tempo, mas entre ambos um vínculo solidário se estabelece no qual ambos se auxiliam. Em um, aprende-se o que foi outro no passado, de modo que ao conhecê-lo conhece-se a si mesmo melhor. No outro, tem-se o futuro, a sociedade civilizada que se franqueará pela aceleração do tempo e da aprendizagem. Em livro recente, Black Intuit, Skidmore, analisando o problema do branqueamento da população brasileira, defende a tese de que essa teoria surge como decorrência dos debates que se produziam na Europa a respeito da influência da raça no processo histórico. Segundo esse brasilianista, antes da realização da abolição da escravatura no Brasil, em 1888, a maior parte da sua elite pouca atenção deu ao problema da raça em si, ou a conexão entre as características raciais do Brasil e seu desenvolvimento futuro. Para ele, os debates que se travam no interior do Brasil, a respeito do papel desempenhado pelas raças no processo histórico, nada mais são do que uma significativa amostra do grau de dependência cultural de nossos intelectuais aos ditames de uma cultura superior,
de origem europeia. Segundo o ponto de vista em que se situa Skidmore, a onda de trabalhos que se publicam, a partir de 1870, no Brasil, sobre raça não decorre das condições internas do país, mas é simplesmente um reflexo passivo de uma moda europeia, que se multiplica numa cultura derivada e dependente. Creio que a posição do autor americano, para dizer o menos, é um equívoco, pois dá um relevo excessivo ao conceito de dependência cultural. Ele não percebeu que o problema da raça, desde o momento em que o país se torna independente, passa a ser um problema central para a própria constituição da nação. O branqueamento da raça, pela miscigenação, passa a significar a culminância de um processo de estruturação da nação, sob fundamentos estritamente europeus, que deveria desembocar na existência de um homem branco brasileiro de traços nitidamente europeizantes. A dependência cultural não é um fenômeno que se mantenha por si mesmo e por si mesmo se justifique. Ele exprime tão somente um aspecto da sobrevivência de proprietários fundiários e de escravos que enxergam no progressivo clareamento de pele da população brasileira, maneira eufemística de se designar um processo de descaracterização cultural e econômica das minorias étnicas, a possibilidade de preservação de privilégios culturais, econômicos e políticos. A miscigenação, mesmo que possa ser apresentada, como o faz Varigem, como vimos anteriormente, sob a forma de uma ausência de preconceito racial, visto que nada proíbe o intercurso sexual entre homens e mulheres, de etnias diferentes, ela acaba por se revelar uma arma muito mais poderosa e mortífera para índios e negros. A miscigenação biológica, em verdade, é apenas o primeiro passo para a assimilação e aculturação de negros e índios, de maneira que, quando não exterminados fisicamente pelo trabalho escravo ou pela conquista predatória de novas terras, acabam por se tornar brancos em seu comportamento. A miscigenação é um instrumento de dominação do branco que com ela acena em direção a um futuro em que, na nação, o porvir unitário do homem branco brasileiro se faz pela destruição e esquecimento dos traços físicos e mentais, que individuam índios e negros, para que surjam apenas os traços que individualizam o branco. O ideal a ser atingido encobre e obscurece o fato de que nele a homogeneidade racial tem como contrapartida, de um lado, a afirmação contínua do conquistador, da civilização superior, branca e europeia, de outro, a eliminação das minorias raciais que são temidas por representarem ou por poderem representar numa nação de brancos, construída por um Estado branco, uma ameaça constante de conflitos e um permanente desafio aos direitos e privilégios de uma, também, minoria branca que, desde a colônia, converteu o engodo da tutela na forma mais blandiciosa de poder e de dominação.